Boa noite, bancários e bancárias. Meu nome é Juvândia Moreira, presidente do sindicato. E hoje nós estamos começando um programa chamado Momento Bancário, Debate com a Presidenta. Esse será mais um espaço de comunicação do sindicato com os trabalhadores. Nós vamos falar todas as terças-feiras, às 20 horas, debater a campanha salarial. E hoje, nesse programa inicial, nós vamos debater com vocês a pauta de reivindicação, como é que ela foi construída e também quando que ela será entregue para a FENABAN, que é a federação que representa os bancos. Bom, aqui ao meu lado está o Valcir, que é secretário de saúde do sindicato. Num bloco, nós também vamos conversar sobre a saúde e condições de trabalho dos bancários, e vocês vão entender por que esse tema é tão importante. Nossa pauta de reivindicação ela foi construída com um processo bastante democrático de consulta à nossa base, que começou no dia 8 de junho, que nós disponibilizamos no site do sindicato, um formulário de consulta, onde você, bancário e bancária aqui de São Paulo, Osasco e região, podiam responder a esse formulário, dizendo o que era mais importante, constar da pauta de reivindicação, e já a partir de alguns itens que vocês apontavam para a gente, no nosso diálogo, no nosso debate no dia a dia, na visita aos locais de trabalho, nós montamos essa consulta e mais de 9.000 bancários responderam. A partir daí, nós fizemos uma assembleia que elegeu os delegados para participar da conferência estadual e depois da conferência nacional, onde, em última instância, foi aprovado essa pauta de reivindicação com autorização da Assembleia. Você pode mandar suas perguntas, suas questões para a gente, nós vamos responder, e o endereço é site@spbancarios.com.br. Nós pedimos que os bancários mandassem antecipadamente já algumas questões, que nós também responderemos. Infelizmente, não teremos tempo, já recebemos várias perguntas, talvez não tenhamos tempo de responder a todas, mas não faremos aqui no programa, mas faremos por e-mail, vocês receberão, e nos programas seguintes teremos a oportunidade de continuar debatendo. Falamos como é que foi construída essa pauta, né? Mas o que são essas principais reivindicações apontadas pelos trabalhadores aqui de São Paulo, do Estado de São Paulo e do Brasil inteiro na Conferência Nacional? A nossa pauta tem 116 cláusulas, portanto, nós vamos tirar e conversar um pouco sobre as mais importantes, aquelas que são eixos de campanha, e eixos são aqueles pontos que a gente vai divulgar mais, vai massificar, vai conversar com o trabalhador no dia a dia, no local de trabalho, a respeito desses pontos. Quais são? O reajuste salarial, né? Qual é a nossa reivindicação aprovada lá na Conferência Nacional? Aumento real do salário. A reposição da inflação mais um aumento real do salário de 5%, que totaliza aí um índice de 11% de reajuste. A nossa participação nos lucros e resultados, e a nossa reivindicação é de 3 salários mais R$4.000. O aumento do piso da categoria. Hoje, o piso da categoria está em R$ 1.076. Qual é a nossa reivindicação? É o salário mínimo do DIEESE. O DIEESE fez todo um estudo a respeito do salário mínimo necessário para que o trabalhador tenha sanado as suas condições básicas. E qual que é esse valor? R$ 2.157,88 é hoje o valor do salário mínimo do DIEESE, que a gente está reivindicando como piso, que consta lá na nossa pauta de reivindicação. E o aumento do vale alimentação e refeição. A gente tem recebido dos bancários vários e-mails, várias questões falando da necessidade da gente aumentar o vale alimentação, porque a inflação de alimentos, a inflação no mercado, a inflação do alimento das refeições fora de casa tem sido bastante alta, e a gente precisa aumentar o valor do vale alimentação. E a reivindicação é o salário mínimo nacional, que está em R$ 510. Outra reivindicação importante é o plano de carreira, cargos e salários, o PCCS, para todos. Nós também aprovamos como eixo de campanha o auxílio educação. Hoje, para você entrar no banco, você sabe, num banco privado em especial, porque no banco público você entra via concurso, mas no banco privado você precisa estar matriculado na faculdade ou ter concluído
já o curso superior. É uma exigência. Se os bancos estão exigindo, tem que pagar, ajudar o bancário a pagar a faculdade. Também a pós-graduação, a qualificação é uma exigência nos bancos hoje. Os bancários têm que fazer pós e têm que pagar do próprio bolso, né? E se os bancos estão exigindo, como nós já dissemos aqui, tem que pagar o auxílio educação. Uma reivindicação que não podia deixar de entrar na pauta é o emprego, né? Hoje, o bancário está no local de trabalho sobrecarregado, né? O ritmo de trabalho está bastante acelerado, precisa aumentar a quantidade de trabalhadores e os bancos têm condições para fazer mais contratações, para contribuir aí com o desenvolvimento do país, e o emprego é fundamental. Nós também estamos discutindo nessa mesa de negociação, na pauta de reivindicação, o cumprimento da jornada de trabalho de 6 horas, que é a jornada do bancário, o fim das metas abusivas e o fim do assédio moral. E é por isso que o Valci está aqui, para a gente discutir no próximo bloco por que esses 2 pontos são tão importantes para a categoria bancária. Mais segurança nas agências bancárias também é outro ponto de pauta importante para a nossa categoria. Nós temos, aqui em São Paulo, mais de 3.000 agências bancárias. Então, é o local de trabalho do bancário, que ele vai no dia a dia, e ele vai para o local de trabalho sem saber se a agência vai ser assaltada, né? Se ele, enfim, vai se sentindo inseguro. Muitos bancários, eu conheço um bancário que passou já por 7 assaltos. Imagina a cabeça desse bancário. Então, o banco tem que investir em segurança. Essa é uma reivindicação importante para a categoria, é importante para os clientes, né? Importante também para os vigilantes que estão lá. E a gente tem discutido nessa mesa específica de segurança bancária. A gente tem uma mesa específica, tem uma mesa de segurança, tem uma mesa de saúde, tem uma mesa de igualdade de oportunidades, que reuniu durante o ano, que foi acumulando o debate aí para a campanha salarial. Também estamos reivindicando previdência complementar para todos os trabalhadores, bancários e bancárias. A contratação da remuneração total do trabalhador. É isso que nós queremos fazer, porque uma parte dessa remuneração não é negociada na mesa e, portanto, não tem critério, né? Os trabalhadores não sabem e não conseguem interferir nesta parte da remuneração que não é negociada na mesa de negociação. E a igualdade de oportunidades também, como um eixo de campanha, como um tema importante para a nossa categoria, e que, neste tema, a gente tem algumas reivindicações, como, por exemplo, o que diz respeito à situação da mulher no mercado de trabalho bancário. As mulheres hoje, as mulheres bancárias, têm um salário que está em torno de 22% menor que dos homens. Nós também estamos discutindo a entrada dos negros no mercado de trabalho bancário, porque a presença de negros e negras é uma presença muito pequena se você considerar a população brasileira, principalmente das mulheres negras. Isso tudo foi identificado no mapa da diversidade, que foi feito recentemente, há cerca de 1 ano, pelos bancos, que a gente também participou dessa campanha, pedindo para você responder esse censo, porque essas informações são importantes para a gente, na mesa de negociação, discutir políticas para sanar e acabar com essas desigualdades. Na mesa de igualdade de oportunidades, nós também discutimos a situação das pessoas com deficiência, não só a entrada no mercado de trabalho, mas também como é que a gente prepara o ambiente de trabalho para receber esses trabalhadores que têm deficiência. Isso é fundamental e a gente está colocando aí na pauta de reivindicação e também na mesa temática que discute a igualdade de oportunidades, na qual senta a representação dos bancários e a representação dos bancos. Bom, nós, como eu disse, esses são os principais pontos, são os pontos que a gente tem dado mais destaque. Mas, na Conferência Nacional dos Bancários, nós também discutimos o sistema financeiro nacional, a importância da sociedade ter um controle sobre os bancos, porque os bancos são concessão pública, né? O Estado que dá a concessão. E essa concessão é para trabalhar com o dinheiro da população, da sociedade. Portanto, tem que ter controle social dos bancos, certo? Nós vamos conversar um pouco mais ao longo da campanha sobre esses temas e, no próximo bloco, a gente já começa debatendo saúde e condições de trabalho.
Valci, que é secretário de Saúde aqui do sindicato, é bancário do Banco Bradesco, e vai nos falar um pouco como é que está a situação do bancário e por que é tão importante, Valci, a gente discutir esse tema na mesa de negociação. Boa noite, bancários e bancárias. Boa noite os demais internautas também que nos assistem. Boa noite, Juvândia. Bom, a questão da saúde do trabalhador bancário é um tema extremamente importante para nós, por conta de variadas questões que envolvem os acidentes do trabalho. Então, para ilustrar a importância desse tema na nossa campanha salarial desse ano, que nós chamamos de campanha nacional, até para envolver as questões de saúde e condições de trabalho, em 2006, o Ministério da Previdência registrou 512 mil acidentes do trabalho. Entretanto, em 2008, nós tivemos o registro de quase 748 mil acidentes do trabalho no nosso país. E os bancários estão incluídos, né, nessas estatísticas. Então, isso para ilustrar a relevância do tema. Só um exemplo também, trabalhadores afastados, considerados como acidente do trabalho, como episódios depressivos. Mais de 5 mil trabalhadores foram afastados em 2008 por conta de episódios depressivos. Então, são alguns números para ilustrar, por exemplo, que os bancários ficam afastados, em média, estudos do INSS, em torno de 493 dias de afastamento contra 269 dias referente a outras categorias profissionais. Então, o problema do adoecimento na categoria bancária é um problema, como nós falamos, é um problema crônico, é um problema relevante, tem relevância social, que envolve os trabalhadores, envolve os sindicatos, envolve, obviamente, os bancos e envolve a sociedade. E, trazendo a discussão mais para o dia a dia dos bancários, a questão do assédio moral e das metas abusivas. Então, por exemplo, na nossa consulta, o bancário respondeu, 68% dos bancários responderam que é prioridade o combate ao assédio moral na campanha nacional de 2010, bem como também 68% também respondeu que é importante discutir as metas abusivas. E são os dois maiores problemas que os bancários trazem, além também do problema do adoecimento por LER, né, porque a lesão por esforços repetitivos continua atingindo os trabalhadores bancários em todas as agências bancárias, de todos os bancos privados, os bancos estrangeiros, os bancos públicos, e a questão também do assédio moral e das metas. E a nossa proposta, né, Giovânia, que foi discutida na Conferência Nacional dos Bancários, pois nós temos proposta, por exemplo, para a questão das metas. Nós entendemos que as metas elas têm que ser coletivas. A meta ela tem que ser dimensionada a partir do local de trabalho, ou seja, da realidade de cada local de trabalho, a meta ela tem que ser levada em consideração essa realidade. O número de trabalhadores envolvidos para a obtenção dessas metas tem que ser discutido com os próprios trabalhadores. Questão do assédio moral. Nós entendemos que é importante ter a contratação coletiva do assédio moral. É importante que os trabalhadores, além de discutir, que a gente tenha um programa de prevenção. Nós estamos preocupados muito com a prevenção, é importante prevenir os casos de assédio moral. Então, nós queremos um programa de prevenção junto aos bancos. Temos discutido isso já na campanha de 2008, já na campanha de 2009, um programa de prevenção junto à Federação Nacional dos Bancos para que a gente avance nessa questão do assédio moral e que tenha a participação dos trabalhadores nessa questão. Então, o nosso foco é o combate ao assédio moral, o fim das metas abusivas e o olhar da prevenção. Nós entendemos que a prevenção vem em primeiro lugar do que a gente depois ficar correndo atrás de vários casos, como aqui no sindicato, a Giovândia testemunha disso, não só eu, mas vários outros diretores do sindicato. Nós atendemos todos os dias os bancários que se afastam do seu local de trabalho, ficam recebendo benefícios da Previdência Social, isso acarreta prejuízo individual para aquele trabalhador, porque ele perde a sua carreira, ele perde direitos da convenção coletiva, e a gente tem que lutar por um ambiente de trabalho saudável, levando em consideração a capacidade de cada pessoa. Então, acho que esse debate, Giovândia, está muito colocado. Também a questão do assédio moral e das metas tem atingido o Poder Judiciário, né, nas ações
tanto ações individuais, coletivas, que a gente acompanha aqui no sindicato, enfim. Então, é um tema muito importante e que é eixo também da campanha nacional de 2010 e que nós vamos, né, fazer. Então, já estamos fazendo a discussão, convidando os bancários para atividades, enfim. Então, essa questão, Juvândia, realmente é muito importante e está na pauta, porque os bancários querem trabalhar, mas eles não querem adoecer. Exatamente. Como você falou, 7 em cada 10 bancários estão reclamando das condições de trabalho, seja das metas abusivas, inatingíveis, seja da pressão excessiva, do assédio moral, da cobrança. A gente recebe aqui no sindicato, todos os dias, um trabalhador que adoeceu por conta dessa pressão excessiva. Também, Valci, tem uma pergunta aqui de um bancário que diz o seguinte: é verdade que a categoria bancária é uma das que mais adoece por problema de doença mental, estresse, depressão, síndrome do pânico? É verdade, esse bancário internauta que mandou a pergunta, de fato, tem razão. Por conta exatamente, como a gente discute juntamente com os bancários aqui no sindicato, é a questão da organização do trabalho. É a forma como hoje os bancos estão organizados e como o trabalho é exercido, isso tem levado ao adoecimento. Por exemplo, estresse pós-traumático, também tem registro no INSS. A maioria são bancários vítimas de assalto. Assalto e sequestro, que é a questão que desenvolve um estresse pós-traumático, que, rapidamente falando, a pessoa vai desenvolver algum problema relacionado com aquele episódio, pode ser na hora e também pode ser depois de uns 6 meses, assim, enfim, ele não vai desenvolver na hora. Então, a gente tem muito problema. Problema da depressão. Depressão, episódios depressivos, enfim, ansiedade. Está muito ligado ao assédio moral, embora é importante frisar que o assédio moral não é uma doença, mas hoje ele é um fator de risco nos ambientes de trabalho. Então, esse colega bancário que enviou essa pergunta, ele tem razão, e isso afeta a saúde mental dos trabalhadores. Então, os bancários, e o trabalho bancário requer muito acuidade mental, ele tem que, né, administrar o dinheiro do cliente, propor para o cliente bons investimentos, atender bem o cliente, né, que o atendimento é exigido, enfim, e isso acaba levando a um desgaste mental e um adoecimento mental. Aí, há toda aquela consequência que falamos no início, gera afastamento, ele vai ter prejuízo financeiro e perde o bem maior, que é a nossa saúde. Por isso que o sindicato, nós insistimos na questão da prevenção. Importante a prevenção desses problemas no ambiente de trabalho, para não chegar à questão do adoecimento, como a gente tem percebido muito costumeiramente na categoria bancária atualmente. Esse tema é tão importante que o sindicato lançou, agora no começo do ano, uma cartilha, uma campanha, né, e chama Menos Metas, Mais Saúde. E essa campanha tem uma cartilha, vocês devem ter recebido aí no local de trabalho, e a cartilha fala dos principais problemas em relação à saúde do trabalhador, fala da nossa proposta na íntegra, a proposta em relação às metas abusivas, e o Valci falou um pouco disso aqui, as metas têm que ser discutidas não de cima para baixo. Hoje as metas são estabelecidas pela direção executiva dos bancos e vai descendo para as diretorias regionais e vai para as gerências regionais, chega nas agências sem considerar se a quantidade de trabalhadores é suficiente, sem considerar, enfim, se a condição econômica do cliente se enquadra naqueles produtos que são exigidos, ou se aquilo lá é inatingível, se é uma coisa abusiva, e as metas, e essa cobrança, né, para atingir as metas, tem exposto o trabalhador individualmente, né, com rankings, o melhor vendedor, né? Então, assim, a gente, uma proposta nossa é que acabe com esses rankings, que as metas não sejam individuais e sim coletivas, sejam discutidas a partir do local de trabalho, o local de trabalho possa interferir, dizer, essa meta aqui é inatingível, é um absurdo, nós não vamos conseguir atingir porque está faltando funcionário, porque os clientes não gostam do produto, não têm condição de atingir aquela meta, e o trabalhador é a melhor pessoa, a pessoa mais indicada para apontar se aquela meta é justa, se ela é atingível ou se ela é abusiva.
Tem também, na nossa cartilha, a nossa proposta para acabar com o assédio moral. E o Valci falou, o nosso foco é a prevenção, que a gente não quer que o assédio aconteça, a gente quer que ele não aconteça. E os bancos também têm se mostrado preocupados com o assunto, e a gente tem discutido bastante, acumulado na mesa de saúde, o debate do assédio moral, e a gente espera que esse ano nós consigamos fechar um acordo, né, que principalmente tenha como foco a prevenção ao assédio, o fim do assédio moral, e também, quando os casos aconteçam, que eles sejam solucionados em tempo, num tempo máximo, limitado o tempo para solucionar o problema. E que o sindicato acompanhe, né, também esses casos para a gente descobrir quais são as causas e atuar nas causas do problema. E nós vamos voltar daqui a pouco para responder algumas questões. Agora vamos responder algumas questões que chegaram aqui para a gente durante a semana e outras que estão chegando aqui por vocês que acabaram de enviar pela internet no endereço site@spbancarios.com.br. Qual é a data da entrega da minuta? A minuta será entregue amanhã, às 11h30 da manhã, lá na FENABAN. Nós vamos entregar essa minuta, que tem 116 cláusulas, que eu já falei aqui de algumas cláusulas, alguns eixos importantes desta pauta de reivindicação nossa. E aqui a gente tem uma pergunta de um bancário que diz o seguinte: quando vocês pretendem fechar o acordo com os bancos e quando vai cair a PLR? Veja bem, amanhã nós vamos entregar a pauta. Depois nós vamos marcar um calendário de negociação. Então, assim, quando a gente pretende fechar o acordo, a gente pretende fechar o acordo o mais rápido possível, claro, porque o bancário quer o dinheiro no bolso, quer a valorização do salário, quer melhorar as condições de trabalho, a participação dos lucros e resultados. Agora, tem um processo de negociação, que a gente vai debatendo essas 116 cláusulas. Normalmente, a gente faz isso por blocos, né? E quando é que cai a PLR? Quando a gente fechar o acordo. Então, tem um prazo para o banco creditar a participação dos lucros e resultados. Aqui tem uma outra pergunta, que é o seguinte: qual é a data de negociação das cláusulas financeiras, econômicas? Bom, o bancário pergunta isso, porque, ano passado e nos anos anteriores, a gente dividiu as negociações em blocos. Um discutia saúde, um outro bloco ia discutindo as cláusulas, chamadas cláusulas sociais, e um outro bloco discutiu as cláusulas econômicas, desde o vale alimentação, o reajuste que tem um impacto nas outras cláusulas e também o piso, né? Bom, então, quando é a data? Nós ainda não tiramos esse calendário. Amanhã a gente entrega a pauta, depois a gente vai tirar um calendário de negociação e vai definir como é que vai ser essa dinâmica. Aí a gente tem outra pergunta aqui: nós, empregados, receberemos PLR neste mês de agosto? Quais serão os cargos que terão direito? Bom, a primeira eu já respondi, se receberão no mês de agosto, acho difícil, hoje é dia 10, amanhã é dia 11 de agosto, a gente entrega a pauta e começa a negociação. E quais serão os cargos que terão direito à participação nos lucros e resultados? Todos, porque a PLR tem que ser para todo mundo, não é só para alguns cargos. Inclusive, isso está na legislação, está na lei. Todos os empregados são elegíveis, todos os empregados têm que receber a PLR. Se um recebe, todo mundo tem que receber. Bom, aí tem uma outra trabalhadora que pergunta aqui, ela diz o seguinte: sou Vivian, trabalhava no prédio da Imoré, na 15 de novembro, fui demitida em 12 de maio. Aí ela pergunta: eu vou receber PLR? Tenho direito, os demitidos têm direito a receber PLR? Veja bem, nós vamos começar um processo de negociação. A nossa reivindicação é que tem que ter o direito, sim. Você tem que receber proporcional ao tempo que você trabalhou no banco. Se foram 2 meses, vai receber proporcional a esses 2 meses. Mas a convenção coletiva do ano passado, infelizmente, nós não conseguimos estabelecer essa regra. Então, ela tinha um prazo diferente. Mas nós vamos começar um processo de negociação. Inclusive, tem um entendimento já do TST que a proporcionalidade é direta. Nós vamos insistir para que isso fique como uma conquista da campanha de 2010.
Bom, tem uma outra pergunta aqui interessante, e gostaria de saber como está a posição do sindicato em relação à Convenção 158 da OIT. Se existe alguma ação junto a parlamentares, né, como é que o sindicato vê o assunto. Bom, a gente defende a ratificação da Convenção 158 da OIT. Isso vai ser importante, porque essa convenção, a OIT é a Organização Internacional do Trabalho, e ela tem várias convenções, e os países signatários, e o Brasil está na OIT, ele pode ratificar ou não aquela convenção. Essa Convenção 158 fala do emprego, diz o seguinte, que as empresas lucrativas elas não podem demitir sem ter um motivo. E os bancos, né, falando em empresa lucrativa, são altamente lucrativos. Inclusive, dá um cenário extremamente positivo. Aliás, o cenário sempre é positivo para os bancos, mas esse aí está especialmente. Veja bem, o Bradesco já divulgou seu lucro e teve aí, no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, 4 bilhões e 20 milhões de lucro. Já nesse primeiro semestre de 2010, 4 bilhões e 508 milhões de lucro, ou seja, 12% mais que o mesmo período do ano passado. O Itaú, o Unibanco, teve um lucro no primeiro semestre do ano passado de 4 bilhões e 990 milhões. Já nesse ano, nesse primeiro semestre, ele teve um lucro de 6 bilhões e 465 milhões, ou seja, quase 30% a mais. O Itaú lucrou aí mais de 1 bilhão por mês nesse ano. Então, o lucro espetacular. O Santander teve um lucro ano passado, no primeiro semestre, de 2 bilhões e 445 milhões, e nesse semestre, 3 bilhões e 529 milhões, ou seja, 44% a mais. Portanto, os bancos estão muito bem, né, e têm todas as condições de valorizar os trabalhadores e atender a nossa pauta de reivindicação. E aí ele pergunta, voltando à questão da Convenção 158 da OIT, as empresas tão lucrativas assim não têm justificativa para demitir trabalhador. Certo? E é isso que a Convenção 158 fala. E a gente tem, sim, uma ação. Nós inserimos esse debate da ratificação da Convenção 158 da OIT na Marcha Nacional da Classe Trabalhadora, que a CUT organiza, junto com outras centrais sindicais, e que todo ano acontece, normalmente, no mês de dezembro, no final do ano, novembro, dezembro, que vai pressionar o Congresso Nacional, discutir com os parlamentares a pauta dos trabalhadores, colocando alguns pontos de destaque, e a Convenção 158 da OIT é um ponto de destaque. E também tem outros parlamentares. Agora, no mês de maio, a gente acabou de dar uma notícia, você vai encontrar no nosso site, falando que a Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 26 de maio, o requerimento de um deputado para a realização de audiência pública sobre a ratificação da Convenção 158 da OIT. Então, assim, a gente tem ação, tem defendido, colocado na nossa pauta de reivindicação, a gente também coloca aí nos nossos materiais. E essa questão eu agradeço ao Benedito do Maranhão, que mandou a pergunta para a gente aqui durante a semana. Tem uma outra questão de um bancário do Banco do Brasil que fala sobre plano de cargos e salários. E ele fala, gostaria de ver o sindicato reivindicar, junto à direção do Banco do Brasil, uma solução definitiva para o problema do PCS, Plano de Cargos e Salários, e com muita pressão junto ao banco, junto à direção do banco. Bom, concordo com você. A gente tem que fazer pressão, porque o Banco do Brasil tinha que ter apresentado a proposta de plano de carreira, cargos e salários até o dia 30 de junho, não apresentou. Então, os bancários e bancárias do Banco do Brasil têm que participar ativamente da campanha, têm que se mobilizar para a gente arrancar uma proposta decente de plano de carreira, cargos e salários. E nessa campanha salarial é fundamental a participação de todos os bancários e bancárias do BB, além de outros itens que são importantes, como o piso, o reajuste salarial, enfim, o aumento do vale-refeição, alimentação, a participação nos lucros e resultados, enfim, porque o lucro do BB, a gente está aguardando, ele não saiu, mas provavelmente vai seguir aí a tendência dos outros bancos, que teve um crescimento significativo em relação ao mesmo período do ano passado. A gente tem aqui, tem uma outra questão, é sobre o vale-alimentação. Então, o bancário está falando aqui que faz 2 compras no mês e o vale-alimentação não dá nem
para fazer a primeira compra do mês. É verdade, a gente já falou isso aqui no começo, por isso que é tão importante a negociação em torno do aumento do vale alimentação e refeição e também do auxílio creche babá. E está na pauta a reivindicação é o salário mínimo nacional, que está em R$ 510. A gente também vai insistir bastante aqui no tema. Bom, para finalizar aqui, a gente tem uma pergunta de um aposentado, bancário aposentado. Ele diz assim, olha, gostaria de saber o que está sendo feito pelo sindicato a favor dos aposentados, principalmente em relação ao vale alimentação. Porque hoje se aposenta na categoria bancária, você perde o vale alimentação. Então, a gente inseriu na pauta de reivindicação geral, tem pautas específicas, mas também está na pauta geral da categoria a discussão do vale alimentação para o aposentado. Além do aumento, também garantir que o aposentado receba esse vale alimentação, está na nossa pauta, nós vamos colocar na mesa de negociação com a FENABAN. Nós acabamos aqui o nosso debate, nosso primeiro debate. A gente convida vocês a mandar mais perguntas. A gente não teve oportunidade de responder todos os e-mails que chegaram aqui durante a semana e também durante o debate. Agradece a atenção de vocês. Participem da campanha. A campanha, quem faz é o bancário, e a bancária acompanhando as negociações, participando das atividades que o sindicato chama e organiza, enfim, acompanhando os debates, mandando suas sugestões, suas críticas. Serão bem-vindas, e a participação de vocês é fundamental para a gente ter uma campanha salarial, uma campanha nacional vitoriosa. Agradeço aqui a presença do Valcir, que é o secretário de saúde aqui do sindicato, e na próxima terça-feira, às 20 horas, a gente vai retomar o debate e contaremos com a presença da Jaqueline, que é diretora do sindicato, participa da Comissão dos Empregados da Caixa, da Comissão de Negociação dos Empregados da Caixa, e também contaremos com a presença do Cláudio Luiz, que é bancário do Banco do Brasil, diretor do sindicato, e também é nosso representante lá na Comissão dos Empregados do Banco do Brasil. E debateremos também as outras cláusulas da campanha, continuaremos discutindo a campanha. Amanhã nós vamos entregar para os bancos a pauta de reivindicação, às 11h30. Acompanhem no site do sindicato as notícias da campanha, acompanhem pela folha bancária, se cadastre para receber as informações via celular. E é isso, e até a próxima terça-feira, e com certeza, com a participação de vocês, nós teremos mais uma campanha salarial vitoriosa. Boa noite a todos.